Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos hoje no dia 17 de junho de 2021, quinta-feira. Passei para vocês uma história bem legal para vocês assistirem e depois, na continuidade, nós passamos a aula de português no livro Aprender Sempre, o livro azul que a gente está estudando. E aí nós estamos na página 42 do livro, que fala o seguinte: o que é um podcast? É uma coisa bem assim, atual. Mas se a gente for buscar o rádio ele foi um meio de comunicação muito utilizado bem antigamente. No rádio as pessoas escutavam então as notícias de jornal, assistiam também aos jogos, né? Os jogos, variados jogos, principalmente os jogos de futebol. Também assistiam novelas, olha que interessante, novelas, então faziam sons, as pessoas falavam, então usava bastante o quê? A audição, né? E as pessoas ficavam imaginando como seria essas cenas das novelas, né, de rádio. E hoje nós temos um outro movimento dentro do próprio rádio, né, que se chama podcast. Então, olha, nesta aula você irá conhecer melhor o que é, né, esse podcast. Também irá reescrever uma fábula contada pela sua professora, dando início ao planejamento de um episódio de podcast do grupo. Não vai ser do grupo, vai ser do próprio aluno, tá bom? E aí, tá pedindo para ler o trecho explicativo abaixo falando sobre esse podcast. Então, o que é isso? É um programa de rádio, porém a diferença e principal vantagem é escolher os seus assuntos favoritos. Então, você escolhe o que você quer falar, tá? Qual é o tema. E aí você pode ouvir o que quiser. Na hora que bem entender, é só acessar o aplicativo e clicar no play ou baixar o episódio desejado. Então, você entra e assiste sobre um tema que você gosta bastante, falando sobre futebol. Então, você vai entrar lá e vai ouvir sobre o futebol, tá bom? Sobre o que está acontecendo no futebol, sobre algum campeonato. Então, para isso que serve. Então, ele está o quê? É um rádio, então é um meio de comunicação já existente e que você escuta uma reportagem falando sobre um tema que você gosta, tá bom? E aí depois fala o seguinte: escute a fábula O Lobo e o Cão com atenção. E eu vou então ler para vocês essa fábula. Eu li para vocês num áudio e pedi para vocês ouvirem esse áudio. Então, olha lá, presta atenção. A fábula é a seguinte: O Lobo e o Cão. Também é uma fábula muito conhecida, tá? Um lobo e um cão se encontraram num caminho. Disse o lobo: companheiro, você está com um ótimo aspecto. Gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo, que seria um bom dono, né? Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado, minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou a ideia ótima ideia e se puseram a caminho, mas de repente o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira. Estava pegando, né, aqui no pescoço. Sabe, durante o dia meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. Então esse texto, né, ele é um texto, é uma fábula. Pensando o seguinte, é uma fábula. E aí, nós vamos pensar neste exercício aqui, ó, 2. Reconte em colaboração com seus colegas e sua professora a história que acabaram de ouvir e registre-a no espaço abaixo. Se você quiser registrar nesse espaço, beleza. Se você quiser registrar no caderno, fica até melhor, porque tem mais espaço. Então, você escreve aqui, ó, na página 42, aqui, ó, essa parte aqui, ó, escreve no caderno. E aí mostra a professora, eu olho no caderno e vou ver como tá o texto, tá?
E aí a gente fez lá na aula presencial, né, um texto, né, sobre a fábula O Lobo e o Cão, tá? Coletivamente. Claro que nós fomos organizando e arrumando o texto, tá? Não foram só eles que fizeram. O lobo e o cão se encontraram no caminho. O lobo percebeu que o cão estava bem tratado. O lobo falou, 2 pontos, aí depois, ó, tá vendo? Travessão. Meu companheiro, você está em ótimas condições. Você está bem gordinho e com o pelo bonito. Deixa eu ver aqui. E brilhante. O cão respondeu: é só você vir comigo que eu te arrumo um dono. O lobo percebeu que o pescoço do cão estava machucado. O lobo perguntou: amigo, o que é isso no seu pescoço? O cão disse: é que de dia meu dono me prende numa coleira para não assustar as visitas. Me desculpe, amigo, não quero ficar preso numa coleira, afirmou o lobo. Prefiro a liberdade do que fartura. Então, ele preferiu a liberdade do que comer bem, estar bem, tá? Então, essa é a ideia do lobo, tá? A história do lobo e do cão, tá bom? E aí, a gente vai dar continuidade à aula. Na próxima página está escrito assim: é hora de planejar nossas fábulas. Então, eu deixei vocês bem livres para vocês pensarem um planejamento de uma história, de uma fábula. Então, você vai preencher, você, aluno, vai preencher, então, personagens, pensando numa história, numa fábula. Pense pelo menos em 2 personagens para escrever aqui. Depois, o lugar onde acontece a história, pode ser num bosque, pode ser numa floresta, num caminho. Depois, as ações das personagens, o que elas fizeram, que foi de mais interessante naquele momento para poder marcar. E a moral da história, qual é a moral da história? Seria o ditado popular que você escreve no final, tá bom? Então, essa é a parte que a gente está vendo na aula de português. Na aula de geografia, eu pedi para vocês estudarem um resumo, tá? Um resumo de geografia. Falando primeiro como ponto de referência, nós já estudamos sobre isso no livro. Ponto de referência, pensando o seguinte: como os bairros têm muitas vias de circulação, muitas ruas e diversas construções, os pontos de referência ajudam as pessoas então a encontrar, a localizar, a se orientar dentro do próprio bairro. Então vamos supor, o Caique do Vale do Sol é um ponto de referência, o posto de gasolina, um ponto de referência, o posto de saúde também, uma loja, um shopping, uma praça, um lugar que geralmente todo mundo conhece, tá? Uma loja conhecida, você vai até a tal loja, vira à esquerda, vira à direita. Então, este é o ponto de referência. Ele serve para te orientar dentro do próprio bairro, da própria cidade onde você mora. Então, os pontos de referência, eles podem ser uma construção, um monumento, uma avenida, uma praça ou uma loja que você conhece, né? Uma loja bem conhecida de todos. Serviços públicos. Você sabe de onde vem o dinheiro para asfaltar, iluminar e manter as ruas limpas? O dinheiro vem da arrecadação de impostos e taxas que todas as pessoas pagam ao governo. Com esse dinheiro, os serviços públicos são mantidos e executados. São exemplos de serviços públicos: o fornecimento de água tratada, encanada e coleta de lixo, e fornecimento de energia elétrica. Eles podem ser realizados pelo governo ou por empresas contratadas. Por isso, as pessoas têm direito aos serviços públicos.
sendo oferecidos com eficiência e qualidade, vivendo assim de forma mais saudável e com mais conforto. Por outro lado, a população tem o dever de manter e conservar os serviços públicos. Então, alguns serviços públicos: coleta de lixo, abastecimento de água encanada e tratada, e também fornecimento de energia elétrica, tratamento de esgoto, tá? Retirada do esgoto das suas casas, levando para um lugar para tratar, são alguns serviços públicos. Então, todos que moram naquela cidade têm direito a ter esse serviço público, certo? Água encanada e tratada, ela é essencial para a vida das pessoas naquela cidade e nas cidades. O caminho percorrido pela água até chegar à casa das pessoas é o seguinte, ó: represa ou rio, represa, estação de tratamento, onde a água ela é tratada, limpa, coloca-se todos aqueles insumos dentro da água e depois ela vai até as casas, chegando nas casas através dos canos, tá? Por baixo da terra, como eu falei, né? Por baixo da terra, a água ela percorre e vai até a sua casa, certo? Então, represa, estação de tratamento e casa. Propriedades privadas ou particulares. Além dos espaços públicos, os bairros contam com diversos outros locais que podem ou não ser frequentados pelas pessoas em geral. Esses locais têm donos, então um lugar onde tem dono. A sua casa, ela é uma propriedade privada ou particular. Para entrar na sua casa, precisa o quê? Pedir licença. Não é qualquer um que pode entrar na sua casa. Então, as casas, os estabelecimentos comerciais também têm donos, as lojas, os supermercados, as padarias, os shopping centers, cada loja tem um dono ali. As fábricas e locais de prestação de serviços, como médicos, né, os consultórios médicos, dentários. Nós temos também as oficinas mecânicas e também os salões de beleza, certo? Não adianta chegar lá no salão de beleza e falar assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho o direito de cortar o cabelo e fazer as minhas unhas. Ela vai falar, olha, custa tanto para cortar o cabelo e tanto para fazer as unhas. Se você não tiver o dinheiro, você tem que ir embora. Então, não é um serviço público, é um serviço particular, tá bom? E aí, nós voltamos para a nossa aula, que é a aula de matemática, tá? Nosso conteúdo de matemática, que vai na página 120 do livro de matemática, no livro Aprender Sempre, tá? Que é o livro que a gente está utilizando em português também. Ali, nós vamos pegar um trechinho da página 119, depois do cacto ali, um pouquinho mais para baixo. Está escrito assim, ó, aula 7, o preço do lanche. O que nós vamos aprender? Vamos resolver problemas explorando cédulas e moedas em dinheiro do nosso sistema monetário, que é o real e os centavos, tá? As crianças sentiram vontade de comer algo e encontraram uma barraca com pipoca, cachorro-quente e bebidas. Então, os preços destes alimentos são pipoca, R$4, cachorro-quente, R$5 e suco, R$4 e água, R$3. Aí, então, depois, temos as atividades, tá? Tiago tem R$12 e quer comprar um cachorro-quente, um suco e uma água. A quantia dele será suficiente para comprar esses 3 produtos? Então, olha lá. Ele tem isso, ó. Ele tem uma nota de 5 e uma outra nota de 5 e uma de 2. Então, 5 mais 5, 10, mais 2, 12. E ele quer comprar o quê? Ele quer comprar um cachorro-quente de R$5, né? Ele quer comprar um cachorro-quente. Isso, ele quer comprar um cachorro-quente, um suco e uma água. Um cachorro-quente, um suco e uma água. Então, um cachorro-quente com um suco dá R$9. R$9 mais R$2, 9, 10, 11. São R$11, né? Sim, a quantia será suficiente. E aí, a quantia que ele tem é suficiente. Então, ele precisa de um cachorro-quente. Ele vai comprar um cachorro-quente, um suco. Deixa eu ver aqui, um suco custa R$4. Então, cachorro-quente, R$5, um suco, R$4 e depois R$3. Ele precisa comprar um cachorro-quente de R$5,
um suco de R$4 e uma água de R$3. 5 mais 4, 9, mais 3, 9, 10, 11, 12, deu R$12. Então, dá R$12, R$12 o preço do lanche. E a quantia? A quantia é suficiente? Sim, a quantia é suficiente. B. No exercício B, então, aparece duas notas de R$10, tá? Duas notas de 10. Olha lá, duas notas de R$10. E aí, o que acontece? Nós temos que comprar os seguintes lanches. Então, ela tem R$20, a Roberta. Então, ela vai trocar por uma pipoca de R$4, um cachorro-quente de 5 e 2 sucos de 4, né? Que somando dão R$17. O seu troco será de R$3, que podem ser o quê? Uma cédula de R$2 e uma nota de R$1, uma moeda de R$1, ou 3 moedas de R$1, ou 6 moedas de 50 centavos. E também nós temos outras possibilidades, né? Mas temos essa possibilidade. Então, R$17. E aí sobra o quê? R$3. E aí você pode fazer outros trocos, tá bom? Depois do exercício C. Bruno não toma suco, então veja se ele consegue comprar um cachorro quente e uma água com a quantia que ele tem. Ele tem uma nota de R$5, uma nota de R$2, uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos. Somando tudo dá R$8,50. E aí ele vai comprar o seguinte, ele vai comprar um cachorro quente de R$5, uma água de R$3. E aí o cachorro quente e a água, olha lá, estamos somando, deu R$8. E aqui deu R$8,50. Então, a quantia que ele tem é suficiente para comprar o lanche, tá? Então, deu para ele comprar o cachorro quente e a água, certo? Depois, na sequência do exercício, a gente vai continuar na aula da página 121, 1A. Padrões com sequências numéricas. Nós já fizemos as sequências dos números. E aí, a gente vai fazer novamente. Bruno disse que gostou muito da atividade que a professora Viviane fez com as sequências numéricas. Ele montou 3 sequências para serem completadas. Então, olha lá, letra A. Primeira sequência, ó. 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então, nós estamos somando de 5 em 5, tá bom? Depois, exercício B. Outra sequência, começa com 9, ó. 9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24. Então, nós estamos somando de 3 em 3. E aqui, professor, aqui a gente vai tirar, vai subtrair, menos 2. 24 menos 2 dá 22. 22 menos 2, 20. 20 menos 2, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 2, 14, tá? Aí depois, na sequência da página 122, as quantidades de plantas da praça. E aí a gente vai comparar as quantidades de plantas da praça e fazer a leitura da tabela e do gráfico. Então, primeiro hoje nós vamos ver somente o gráfico, ou a tabela, quer dizer. Tiago encontrou o jardineiro e falou para ele que seu pai gosta muito de jardinagem e cultiva várias plantas em sua casa. Há plantas cujas folhas são mais bonitas que suas flores. Há outras cujas flores que se destacam. Aí nós temos uma tabela, tá? E os meses, tá? Tabela é o que aqui estamos no mês de junho, no mês de julho. Aqui tem a roseira com 45 rosas e aqui também 45. Aqui amor perfeito, 150 pés e aqui 145 pés em cada mês, tá vendo? Aqui nós temos o cacto, 30 e 30. Aqui nós temos costela de Adão, 30 e 30. E aqui é samambaia, 14 e 14, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, tá pedindo assim, ó.
veja na tabela, circule na tabela o nome da planta que tem maior quantidade e marque com X a que tem a menor. Então, aqui tem maior quantidade, Amor Perfeito. E a última aqui, ó, é Samambaia. Ficou difícil de escrever, né? Samambaia. Você faz um X em cima, tá bom? Que é o nome da planta que tem menos. Exercício B. Qual mês possui mais pés de amores perfeitos? O mês de junho, tá? O mês de junho tem a maior quantidade de pés de amores perfeitos. São 5 pés a mais que no mês de julho, tá? 5 pés a mais. E agora a gente para por aqui, que é a aula de matemática, e a gente vai para a aula de arte, que eu pedi para vocês lerem as páginas do livro, tá? Que fala sobre a música do dado, olha lá, e mostrando o berimbau, tá? A música Dado foi composta por Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos, considerado um dos melhores percussionistas do mundo. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, e Naná começou a tocar instrumento de percussão ainda criança, com 12 anos. Já se apresentava com a banda do pai e também com os grupos de maracatu. E aí vai falar sobre o berimbau. O berimbau é formado por um arco de madeira, uma corda de arame e uma cabaça, feita de casca de um fruto que tem o mesmo nome. A corda fica presa nas duas pontas do arco e a cabaça é fixada na parte de baixo desse mesmo arco, enlaçando também a corda. Então, ali, ó, tá vendo? Nós estamos na página 25. Esse instrumento é um instrumento de origem africana, tá? Aí depois, virando na outra página, tá? Nessa página aqui, vai falar o seguinte: para tocar berimbau, deve-se bater com uma vareta, na corda e também pressioná-la com uma pedra ou moeda. A cabaça serve para amplificar o som produzido pela corda. O cachixi, pequeno chocalho feito de palha trançada, geralmente é usado como acompanhamento. O som do berimbau é produzido quando a vareta percute, ou seja, bate na corda do arame esticada e não pela pedra. Por essa razão é considerado um instrumento de corda percutida. Existe uma grande variedade de instrumentos musicais e eles podem ser classificados de diversas formas. Então, nós temos aqui os instrumentos de corda, como o violino, violão, o violão, a guitarra. Nós temos vários instrumentos. Eles produzem vibração de uma ou mais cordas presas em suas extremidades. Aqui, ó, tá vendo? Tem um menino com violino. Depois, instrumentos de percussão. São os instrumentos que batem. Pensa na bateria. A bateria tem vários instrumentos de percussão, né? Então, eles produzem sons que são percutidos, batida, agitados, raspados, friccionados e esfregados. Então, aquele instrumento que passa o quê? O ritmo, faz o ritmo da música. Instrumento de sopro, lembrando a flauta, tá? A flauta, o saxofone, né? São instrumentos de sopro. E os instrumentos de teclas, que são o quê? São os instrumentos que utilizam teclas, como teclado, órgão, tá? São instrumentos de teclas. E aí a gente vai lembrar também que o chocalho também que é um instrumento de percussão, ele foi criado pelos índios. E que o primeiro instrumento que foi feito pelo homem foi a flauta, tá? Só para vocês lembrarem. Pulso, ritmo e duração. Os músicos, ao tocar o instrumento, batem o pé no chão e dançam de uma forma organizada, batendo o ritmo, tá? Nas baterias da escola de samba, os músicos parecem estar sempre dançando ou marchando, fazendo o quê? A batida do ritmo, tá? Da mesma maneira, o maestro, em frente a uma orquestra, ele agita de forma repetitiva, ele faz isso, ó. Ele faz isso na frente, ele tá, o quê? Regendo, que a gente chama, tá? Nas baterias, então, o que estão fazendo é marcar o pulso com o corpo. É a melhor forma de entender o ritmo, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dependendo da quantidade do ritmo, temos 1, 2 ou 3 ou 4 compassos. O compasso quaternário, os compassos da música. Então, ele é batida do ritmo da música, tá?
o ritmo da música que vocês estão vendo. Você pode até bater, ó, bater palma quando você ouve o ritmo, tá? O pulso é a base da construção do ritmo de cada instrumento. Se compararmos com a construção de uma casa, o pulso é o alicerce, é a base dessa casa. O ritmo é cada um dos elementos que colocamos sobre esse alicerce. Fazer ritmo é falar de maneira como os sons e os silêncios se organizam em uma música. Essa organização tem como referência o pulso, que garante a regularidade dos sons. O pulso determina também a duração dos sons, ou seja, o período entre o momento em que o som começa e o momento que ele termina. Assim, quando sons com diferentes durações são organizados a partir do pulso da música, temos um ritmo. Então, o ritmo da música. Lembrando que o ritmo, geralmente, nós utilizamos os instrumentos de percussão. E a melodia, a gente utiliza, então, os instrumentos de corda e os instrumentos de teclas e de sopro. Só para vocês lembrarem, então, dessa diferenciação, tá? No dia da prova, nós vamos trabalhar essa parte sobre música, tá? Sobre os instrumentos musicais. Então, hoje a gente está fazendo apenas um breve resumo para vocês lembrarem, tá bom? Uma ótima noite para vocês e bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.